assim ao voltar, né? Boa noite, caros alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. É com grande alegria que estamos iniciando agora a disciplina Panorama Doutrinário. Nesta disciplina, nós vamos abordar as doutrinas básicas dos batistas fundamentalistas. Basicamente, uma introdução ao curso do nosso instituto, mostrando de forma concisa a teologia sistemática. E hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula com a nossa primeira lição, obviamente, com o tema a Bíblia. Então, nossa primeira aula terá como tema a Bíblia. E nós queremos, desde já, dizer aos amados alunos que estamos orando por todos, para que possam serem desafiados nesta grande jornada de estudo da Palavra de Deus, de preparação para o serviço ministerial, de preparação para o crescimento pessoal em Cristo Jesus. Estamos orando por todos vocês, para que haja de fato um crescimento, uma edificação para melhor servirmos ao nosso Deus. Do mesmo modo, pedimos a todos que estejam orando, não tão somente por mim, pastor Anísio, mas também pelos demais membros do Instituto, o professor Hélio Menezes, o professor pastor Walter Costa e outros irmãos que são também colaboradores deste ministério. Que Deus esteja abençoando a cada um dos amados irmãos, tanto alunos como professores. Feito tal consideração, vamos entrar ao nosso tema, ao tema desta noite, a Bíblia. Nosso texto básico, o texto desta lição, encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, meus queridos, por que estudarmos as Escrituras Sagradas? Porque por meio das Sagradas Escrituras, o nosso Deus e Pai, que a inspirou, ao nosso Deus e Pai que nos deu a sua palavra, Ele diz que ela é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Além disso, ela prepara o homem de Deus para que o homem de Deus esteja perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, ela é a fala de Deus, ela é a palavra procedente de dentro da boca de Deus, ela é inspirada por Deus e ela tem um grande objetivo de Deus para conosco, que é nos ensinar, que é nos repreender, que é nos corrigir em justiça para a honra e glória dele. Além disso, nos preparar para toda boa obra. Enquanto batistas bíblicos fundamentalistas, nós cremos que toda a palavra da Bíblia é inspirada verbalmente por Deus.
sendo desta forma, portanto, a nossa única e suficiente regra. Um crente batista crer verdadeiramente nas Sagradas Escrituras. O que nos caracteriza como batistas fundamentalistas é a nossa fé, a nossa crença que as Escrituras Sagradas é a nossa única regra de fé e prática. No livro de Isaías, em seu capítulo 8, versículo 20, Isaías 8, versículo 20. Assim nos diz a palavra santa de Deus. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Bom, aqui nós temos um texto magnífico e de grande importância. Não esqueçam, esse texto é fundamental na vida de um batista fundamentalista. Esse texto é norteador das nossas ações, porque a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se a fala não for de conformidade exata com as Escrituras, é porque não há luz. O grande problema é que muitos deixam a luz das Escrituras para seguirem a luz dos homens. Portanto, enquanto batistas bíblicos fundamentalistas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, a luz, o ensino do nosso Deus para nós. A falta da Bíblia é uma afirmação de que não há luz. Faltou Bíblia, faltou luz. Logo, a Bíblia é a luz de Deus para conosco. A Bíblia, ela foi escrita nas línguas, em sua língua original, no hebraico e grego. As línguas originais da Escritura são o hebraico, o grego, em sua expressão fiel no texto maçorético, e recebe o chamado texto tradicional. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, e algumas passagens em aramaico. Todas as Bíblias traduzidas na atualidade são destas línguas originais. Porém, os batistas fundamentalistas usam a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. E usamos também a LTT. O que é a LTT? Bíblia Literal do Texto Tradicional. Ambas são lídimas representantes da família do texto tradicional. Portanto, um batista fundamentalista tem uma Bíblia do texto tradicional. Nós não cremos em versões das Escrituras traduzidas dos corrompidos textos críticos. Coloquem esse ponto como ponto de grande importância na fé de um batista bíblico fundamentalista. O nosso texto é o texto tradicional. Nós somos o povo da Bíblia do texto tradicional. Então nós temos aqui no Brasil a Sociedade Bíblica Trinitariana, que produz a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, e nós amamos esta versão, nós amamos esta Bíblia porque ela é a palavra de Deus na língua portuguesa. E devemos orar para que esse trabalho da Sociedade Bíblica Trinitariana esteja crescendo, porque devemos muito, nós batistas, bíblicos, fundamentalistas, devemos muito
ao trabalho da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu digo com toda a certeza, se nós não tivéssemos a Almeida Corrigida fiel, nós não teríamos a expressão batista fundamentalista no Brasil. Até peço aos queridos alunos que estejam orando a Deus por esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, como batistas bíblicos fundamentalistas, cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens sobrenaturalmente inspirados e que é a verdade sem qualquer erro em seu conteúdo e, portanto, é e permanecerá até o fim dos séculos como a única revelação completa e final de Deus aos homens. O verdadeiro centro da união dos salvos, o padrão supremo pelo qual toda a conduta humana, credos e opiniões deverão ser aferidas. A Bíblia, amados irmãos, é o padrão supremo de Deus para o homem. A Bíblia é o padrão supremo de Deus para o homem. Quando falamos em Bíblia, ou Bíblia, queremos dizer que aquela coleção de 66 livros de Gênesis a Apocalipse, a qual preservada nos textos bíblicos tradicionais. Texto bíblico, o texto tradicional, o maçorético recebe, é a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira palavra do nosso Deus. Então nós cremos na palavra de Deus e nós cremos na preservação da palavra de Deus por meio do texto tradicional. Por meio do texto tradicional nós cremos na palavra de Deus. Então, quando nós falamos de batistas bíblicos fundamentalistas, nós falamos de um grupo de crentes que creem no texto tradicional da palavra de Deus. Não cremos em hipótese alguma no chamado texto crido. É falsificação da palavra de Deus, e todo falsário, todo falsificador da palavra de Deus faz coro e trabalha juntamente com Satanás, que foi o primeiro a adulterar a palavra de Deus. Por inspiração, queremos dizer que os livros da Bíblia foram escritos por homens santos do passado, não do presente. Nós não temos palavra de Deus sendo proferida no presente. Ou seja, Deus hoje fala-nos pelos textos escritos no passado. Nós não temos revelação progressiva, não temos revelação na contemporaneidade. Nós temos a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de Bíblia, nós falamos de Bíblia inspirada, nós falamos de livros escrito por homens santos do passado, conforme foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, de um modo tão definitivo, que os seus escritos foram sobrenatural e verbalmente inspirados, livres de erro, como nenhum outro foi e jamais será. Nós cremos que Deus deu sobrenaturalmente a sua palavra. Nós não cremos que Deus deu uma ideia do que ele queria dizer. Nós cremos que Deus disse, certo? A nossa crença, a nossa fé, ela envolve uma Bíblia que é a palavra literal de Deus. Ela não é a impressão, ela não é uma ideia do que Deus pensou, não. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra por palavra. A Bíblia é o que Deus disse. Na Bíblia não tem nenhuma interpretação pessoal do homem que escreveu pensando que Deus disse assim. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Não podemos abrir mão deste ensino. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus a deu de maneira sobrenatural e de maneira verbal, inspirada, palavra a palavra, letra a letra, para a honra e glória tão somente dele.
Amém? O primeiro ponto aqui que nós temos na nossa aula de hoje: a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Nós vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, onde está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, como podemos ver no texto bíblico, no texto da Escritura, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia, diz que foi inspirada. A palavra inspirada significa soprada pelo Espírito Santo de Deus. Homens santos, separados por Deus, escreveram a Bíblia pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia foi nos dada pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver esta verdade nas Escrituras Sagradas em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vejamos o que diz a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a origem das Sagradas Escrituras é o próprio Deus, e o Espírito Santo é aquele que conduziu o processo da construção das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo foi quem inspirou os homens santos de Deus a escreverem a palavra de Deus. Então nós podemos afirmar com toda certeza que na Bíblia não tem ensino humano, a Bíblia tem ensino divino. A Bíblia não é algo criado pelo ser humano. A Bíblia tem origem em Deus. A origem da Bíblia é Deus, certo? Foi o Senhor quem a deu para a honra e glória tão somente dele. A mão do Senhor estava sobre eles, e os mesmos escreveram exatamente o que o Senhor disse. Como eu já havia dito agora há pouco, volto a repetir, afirmo: a Bíblia é a palavra de Deus. Os homens santos que Deus escolheu para tal função, eles escreveram exatamente o que ele disse. Não foi o que eles pensaram que Deus disse, eles escreveram as santas palavras procedentes da boca de Deus. Cada palavra da Bíblia veio de dentro da boca de Deus. Vejam a parte A de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor. A palavra veio expressamente. Não veio um sentimento. Veio a palavra do nosso bom Deus. E em Jeremias 35, versículo 1: a palavra que do Senhor veio a Jeremias, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, parte A do versículo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias. Esta aqui é uma regra áurea. A palavra do Senhor veio, ou seja,
Jeremias anotou exatamente aquelas palavras procedentes de dentro da boca de Deus. Amados, por inspiração, afirmamos que os livros da Bíblia foram escritos por homens santos do passado, conforme foram movidos pelo Espírito Santo, de um modo tão definitivo que os seus escritos foram sobrenatural e verbalmente inspirados, livres de erro, como nenhum outro foi e jamais será. Essa é uma parte importantíssima, imprescindível da nossa fé, do conjunto da nossa fé, que nós temos uma Bíblia que foi inspirada pelo nosso Deus. Queremos ter a convicção e a certeza de que não há dúvida entre os nossos alunos com relação a este ponto. Se alguém tem alguma dúvida sobre a inspiração da palavra de Deus, estamos à disposição para conversarmos sobre esse assunto, porque é base. Esse assunto é base de fé. Ou você crê na inspiração verbal das Sagradas Escrituras, que Deus diz palavra a palavra, ou você não é ainda um crente em Jesus Cristo. Não tem como ser crente duvidando das Sagradas Escrituras. Para alguém crer, para alguém é crente em Jesus, aquela pessoa que crê em cada palavra das Escrituras Sagradas como inspirada pelo nosso Deus, vindo da boca do próprio Deus. Palavra vinda de dentro da boca do nosso Deus, para honra e glória somente dele. Seguindo em diante, o nosso segundo ponto: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Há uma afirmação, certo, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Dito está: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus permanece para sempre, eternamente. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia permanece para sempre. Em Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Passam o céu, passam a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ainda no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 24, versículo 35, por favor. Mateus 24, 35, o nosso Deus nos diz a respeito de sua palavra: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos um tempo em que os homens são extremamente materialistas. Os homens têm se caracterizado por serem amplo e profundamente materialistas e colocam na matéria a sua maneira de viver e a sua perspectiva de prova. Porém, aqui Deus está dizendo o seguinte: que o céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Nós temos um texto de concepção até poética aqui nesta passagem, onde é dito: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ponto de fé: nós cremos que a palavra de Deus permanece para sempre. Nós cremos que a palavra de Deus permanece para sempre. Bom, nós afirmamos também que a palavra de Deus tem poder. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. No A nós temos que a palavra de Deus permanece para sempre. No B nós temos que a palavra de Deus tem poder. Certo? Hebreus capítulo 1 do Espírito. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e até mesmo a intenção do coração. C. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura. Vamos ver Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é pura. Olha o que a Bíblia diz dela mesma: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então veja bem, a palavra de Deus, ela é pura, para a honra e glória do nosso Deus. A palavra de Deus é pura. Preste atenção nisso. A palavra de Deus, ela é pura. Ela não tem erro. Ela não tem engodo. Ela não tem engano. Ela é pura. Ela é perfeitamente pura, para a honra e glória tão somente de Deus, e proveitosa para o homem. Lembrando o ponto inicial da nossa aula: a Bíblia é proveitosa para a honra e glória de Deus. Não esqueçam jamais isso. A palavra de Deus é pura e a palavra de Deus é proveitosa. Não deve ser retirada qualquer coisa da palavra de Deus. O texto de Provérbios já deixa isso bem claro. Não deve ser retirado absolutamente nada da palavra de Deus. A partir dos versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A palavra de Deus, ela é perfeita e nós não devemos em absoluto mexer na mesma, nem para acrescentar, nem para retirar. Daí a perversão, daí combatermos com tanta veemência as Bíblias falsificadas, as Bíblias dos textos críticos, as falsas Bíblias. Falsificadores da palavra de Deus não são crentes. Falsificadores da palavra de Deus não ajuntam com Jesus Cristo, eles trabalham juntamente com o propósito estabelecido no princípio
no princípio da atividade de Satanás junto ao homem. E o princípio da atividade de Satanás junto ao homem, qual foi? Foi fazer com que o homem duvidasse da palavra de Deus, foi tratar de adulterar o que Deus disse. E a tragédia da vida humana começa exatamente quando o homem deixa a segurança da palavra do Senhor e passa a aceitar uma palavra falsificada proposta pelo diabo. Vejamos também Deuteronômio capítulo 12, versículos 32, onde está dito o seguinte: tudo o que eu te ordeno observarás, para fazer, nada lhe acrescentando nem diminuirás. Nada acrescentarás nem diminuirás. O texto diz: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Não vamos diminuir, nem vamos acrescentar absolutamente a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Vejamos Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8. Hebreus 3, 7 a 8. Assim está escrito: porque, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Você lendo a Bíblia, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é que você vai ouvir uma voz, é que você está lendo a voz do Espírito Santo. Está lendo as palavras que saíram da boca de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Amém? Terceiro ponto: a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Recapitulando de forma rápida, nós vimos que a Bíblia é inspirada por Deus. Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nós estamos vendo aqui nesses dois primeiros pontos relativos a Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Segundo ponto: a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Terceiro ponto da nossa aula: a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Nos dois primeiros pontos, a abordagem em relação a Deus. Neste terceiro ponto, a relação, ou melhor, nós abordamos a informação a nós, os crentes em Cristo Jesus. Nós afirmamos aqui que nós, enquanto crentes batistas, portanto bíblicos, e se bíblicos fundamentalistas, neste ponto aqui, nós chegamos para afirmar: olha, os crentes batistas, bíblicos, fundamentalistas, eles creem na Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Ou seja, nós não temos outros documentos textuais junto à palavra de Deus. Nós não temos a tradição, concílios, regras teológicas humanas. Nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia fala, nós falamos. A Bíblia se cala, nós nos calamos. Porque é a nossa única regra de fé e prática. Como já visto em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, ela é proveitosa. Ela nos dá ensinamento.
certo? A Bíblia ela é proveitosa, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos ensina. Isso nós já vimos, mas nós vamos ver também em 1 Pedro 2,2 e Hebreus 5,3 que ela é leite para os recém-nascidos, certo? 1 Pedro, nós vamos primeiro Hebreus capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. A palavra de Deus ela é leite para o recém-nascido. O crente novo convertido ele se alimenta de leite, certo? A palavra de Deus ainda diz em 1 Pedro 2,2, 1 Pedro 2,2: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A Bíblia é leite para os recém-nascidos. Agora presta atenção no que a Bíblia diz: não falsificado. Não falsificado. Leite falsificado não é leite. Bíblia falsificada não é Bíblia. Então nós devemos ter este entendimento para a honra e glória de Deus. Bíblia não pode ser falsificada. Bíblia falsificada não dá crescimento. Bíblia falsificada não faz com que os novos na fé cresçam. Porque, fazendo uma comparação com o alimento leite falsificado não tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Agora, a Bíblia, além de leite, ela é também mantimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Dito está: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então a Bíblia também é alimento sólido para aqueles que são exercitados nela, aqueles que leem, que estudam, que aplicam em sua vida. A Bíblia é leite para os recém-nascidos e é um alimento sólido para os exercitados na mesma. Então nosso A é a Bíblia proveitosa, a Bíblia nos ensina, a Bíblia é leite para os recém-nascidos e a Bíblia é alimento sólido para os adultos. Nosso ponto B é: seu estudo é mandado por Deus. Deus manda estudar a Bíblia. Vejamos Deuteronômio 17:19. Deuteronômio 17:19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprendas a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então, meus amados irmãos, Deus manda estudarmos a sua palavra. Deus manda estudarmos a sua palavra. Não vamos negligenciar em hipótese alguma. Estuda a Bíblia, leia a Bíblia, aplica a Bíblia em sua vida. Ainda sobre esta mesma afirmação, vejamos Isaías 34:16. Profeta Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor, buscai no livro do Senhor e lê. Nenhuma destas coisas faltará,
ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Então veja bem, buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. O Senhor manda-nos lermos a sua palavra. Vamos ver ainda Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho segundo João, capítulo 5, 39. O mesmo Senhor Deus, Criador de todas as coisas, o nosso verdadeiro Deus e vida eterna, Jesus Cristo, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, não somente ler, mas examinar, ser conhecedor da palavra para a honra e glória de Deus. Examine as Escrituras. Temos ainda em relação a isso, Atos 17:11, quando aqueles irmãos ali procuravam checar se as coisas faladas eram de fato como estava escrito. E nós vamos ler também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O manejar aqui um instrumento cortante, certo? É um instrumento cortante. Eu quero fazer aqui uma aplicação ao manejar bem num trabalho de um machante, de alguém que corta carne. Ele sabe repartir as partes de um boi, não é? Ele mata o boi e ele reparte o boi, tirando a carne, certo? De cada parte com maestria. Ele sabe dividir o boi. Então o crente em Jesus Cristo deve manusear bem a palavra da verdade, deve saber manusear bem a Bíblia, a ponto de reparti-la como diz o Senhor, sabendo o que texto é para Israel, que texto é para os salvos, que texto é para a igreja de Cristo, que texto para os gentios, entendendo que na Bíblia há, certo? Na Bíblia há uma separação, certo? De textos que diz respeito a Israel, de textos que diz respeito aos salvos, de texto que diz respeito aos perdidos, de texto que diz respeito aos gentios, para não fazer essa mistura, porque a grande maioria dos erros que temos na contemporaneidade, eles surgiram exatamente de misturar, de não saber dividir. Então, nós devemos saber dividir as Escrituras naquilo que diz respeito à inocência, à consciência, ao governo, à promessa, à lei, à graça e o milênio. Me remeto agora às 7 dispensações, de maneira bem rápida, para exortá-los e deixá-los atentos à necessidade de saber manusear a palavra de Deus dentro do plano de Deus relativo à sua revelação em 7 dispensações: inocência, consciência, governo, promessa, graça, promessa, lei, graça e milênio, certo? É de fundamental importância sabermos fazer essa distinção para podermos estar crescendo em Cristo Jesus. Amados irmãos, Deus promete bênçãos para aqueles que estudam a sua palavra. Vamos ver Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Dito está: não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque a palavra de Deus, ela nos faz crescer em conhecimento, faz crescer em comunhão na palavra de Deus e nos torna frutíferos, nos torna bem-sucedidos na sua obra para a honra e glória dele. A palavra de Deus, irmãos, é alimento. Esse é o ponto C. A palavra de Deus é mais importante do que o alimento para o corpo. Nós sabemos que é de suma importância nos alimentarmos. Porém, a palavra de Deus, ela é mais importante do que o alimento para o nosso corpo. Ela perpassa a importância do que diz respeito ao alimento para o nosso próprio corpo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. 8, 3. Capítulo 8, versículo 3. Olha o que está dito. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus mostra aquilo que foi feito entre ele e os israelitas, e ele diz por que fez isso, para que eles entendessem que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do nosso Senhor Deus. Vejamos também Mateus capítulo 4, versículos 2 a 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, meus queridos alunos, a palavra de Deus é clara. A Bíblia é mais importante. A Bíblia é mais importante do que o alimento para o corpo. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia também, irmãos, ela é luz para o caminho dos salvos. Vamos para Salmo 119, versículo 105. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ainda em Hebreus 4,12, ela revela o que está no coração. Nós já vimos isso, já vimos esse texto. Além disso, em Salmo 119, 9, ela purifica. Salmo 119, 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que o jovem vai purificar o seu caminho? De conformidade com a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus. Bom, e a palavra de Deus, a Bíblia, é nossa única regra de fé e prática, porque a palavra de Deus fala de uma coisa absolutamente necessária e de uma coisa extremamente grandiosa, a qual nós jamais, pelos nossos próprios esforços, poderíamos conquistar, que é a salvação. A Bíblia nos dá certeza de salvação.
1 João, capítulo 5, versículo 13. 1 João 5, 13. Dito está: estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, as coisas escritas servem para que tenhamos a convicção, tenhamos a certeza de que nós temos a vida eterna. Tenhamos a convicção e certeza de que temos a vida eterna para a honra e glória tão somente do nosso Deus. E ainda no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas quem de mim testificam. Então a Bíblia é a nossa única regra de fé, de uma maneira muito especial, porque a Bíblia é quem nos ensina que nós temos certeza de salvação. Certeza de salvação é um outro fundamento de extremada importância da fé de um batista fundamentalista. Feito isso, eu quero deixar alguns pontos aqui para os irmãos lembrarem, antes de chegarmos no fundamento desta lição. Lembrem-se, pontos importantes, afirmações importantes, certo? Afirmações importantes. A Bíblia é inspirada por Deus. 2. A Bíblia é a palavra de Deus. 3. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. 4. A Bíblia esclarece tudo a respeito da salvação. 5. A Bíblia testifica de Cristo. 6. A Bíblia nos leva a sermos adultos na fé. 7. A Bíblia é nosso manual de instrução. 8. A Bíblia é a perfeita e autoritária e infalível palavra de Deus. Então, pontos importantes, lembrem-se disso. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é nossa única e suficiente regra de fé e prática. A Bíblia esclarece tudo a respeito da salvação. A Bíblia testifica de Cristo. A Bíblia nos leva a sermos adultos na fé. A Bíblia é nosso manual de instrução. A Bíblia é a perfeita, autoritária e infalível palavra escrita de Deus. Fundamento da nossa lição. Amados alunos, o fundamento da nossa lição, a doutrina da Bíblia, encontra-se claramente demonstrada no nosso conjunto de doutrinas, ou seja, a fé que foi entregue aos santos. Vejam Judas 3. O nosso fundamento é a sã doutrina. O nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de Bíblia, nós falamos desse conjunto de doutrina que é a fé entregue aos santos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. É exatamente a Bíblia, esse conjunto de doutrinas que chamamos de sã doutrina, uma revelação perfeita de Deus para o homem. Sem Bíblia não há salvação. Sem Bíblia não há comunhão com Deus. É a Bíblia, e tão somente a Bíblia, que nos mostra o perfeito caminho exclusivo e suficiente de salvação na pessoa de Cristo.
a pessoa de Cristo. A Bíblia é quem nos ensina Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador. Sendo assim, um batista bíblico fundamentalista recebe a Bíblia em sua plenitude, e aí uma palavrinha-chave: literalidade. Nós cremos na Bíblia literalmente. Quando a Bíblia diz que houve um grande dilúvio, é porque houve um dilúvio universal. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, é porque Deus criou o homem. Não temos que discutir isso. Então nós cremos na Bíblia em sua plenitude e em sua literalidade, em cada palavra da mesma, sendo ela a revelação escrita de Deus para o homem. Logo, por ser a escrita de Deus para o homem, é autoridade perfeita e absoluta para tudo que diz respeito a Deus e em relação ao homem, não sendo necessário qualquer outro meio de comunicação entre Deus e os homens. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Amados alunos, a Bíblia é um registro de tudo o que o Filho de Deus necessita saber em relação a Deus. Ela nos revela tudo o que é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, até chegarmos à perfeita estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Assim está dito na Santa Palavra de Deus: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Só chegaremos por meio da Santa Palavra de Deus. E por último, destacamos ao final desta lição, que o fato mais relevante das Sagradas Escrituras é a sua veracidade e perfeição. A Bíblia fala por si mesma, não sendo necessária a interpretação do homem, nem da teologia, muito menos da filosofia ou da lógica. Entende-se a Bíblia pela própria Bíblia. Ou seja, você, para estudar a Bíblia, não precisa de conceitos teológicos elaborados por homens, você não precisa da construção filosófica, você não necessita do pensamento lógico, você necessita da Bíblia. Entende-se a Bíblia pela própria Bíblia, para a honra e glória de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, apresenta com clareza e riqueza de detalhes o que os crentes em Jesus necessitam saber para viver em plena comunhão com Deus no tempo da sua peregrinação aqui na terra. A Bíblia é o único livro que transforma vidas humanas, as tirando da eterna condenação ao inferno preparado para o diabo e seus anjos, levando-os ao caminho perfeito da salvação eterna, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, que nos salva de uma vez salvo por Cristo, salvos eternamente. Vejamos Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Todo o que o Pai me dá, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a Bíblia nos leva a esse perfeito caminho que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma outra literatura apresenta lições capazes de transformar criaturas em filhos de Deus. A Bíblia transforma, corrige, adverte, ensina,
o homem para o seu Criador. A Bíblia é viva, atual, presente na vida do leitor, capaz de transformar completamente a maneira de pensar e agir do mesmo. A Bíblia, meus queridos irmãos e alunos, é a palavra de Deus. Sendo assim, devemos nos curvar a ela e recebê-la completamente e de muito bom grado. Ela é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Sendo a palavra de Deus a verdade, ela é luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus amados, que Deus, o nosso eterno Pai, nos ajude e nos faça crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Que Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos e alunos a estarem sendo encorajados nesta magnífica tarefa de estudar a palavra santa de Deus. Que Deus abençoe os nossos alunos para a glória dele. Na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, nós teremos a nossa segunda aula da disciplina aqui proposta, para a honra e glória de Deus, e nós rogamos a Deus que esteja nos ajudando a tratar este panorama doutrinário de maneira a concluirmos edificados, tanto nós como os amados alunos. Estejamos orando nesse sentido para a honra e glória de Deus, certo? Então, na próxima segunda-feira nós teremos a nossa segunda lição. Nós pedimos aos irmãos que durante a semana estudem esse assunto, vejam e revejam esta aula de hoje, porque durante a semana nós estaremos enviando alguns indicativos de estudo para que os irmãos possam estarem crescendo. E segunda-feira, nossa segunda lição, nós estaremos tratando da pessoa de Deus para a glória dele. Que Deus abençoe aos nossos queridos alunos.